Boa noite a todos vocês, meus internautas, meus seguidores. Estou aqui nessa tarde de terça-feira, dia 8 de agosto, conversando com uma pessoa muito querida, um amigo querido, né? Um poeta, um militante, um ativista social, um comunista, mas também, sobretudo, um cidadão que acredita na cultura. E eu estou falando de Helder Vieira, um amigo, um parceiro, militante do PCdoB. Helder, muito obrigado de você estar aqui comigo, professora Nair, na São Paulo que podemos ter, discutindo hoje sobre cultura, um direito para todos os cidadãos e cidadãs da cidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Obrigado, Nair. Boa noite a todos. Boa noite a você. Espero que a gente possa fazer uma conversa bastante produtiva hoje e interessante. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Nós já andamos conversando um pouco. E Helder, eu queria que você falasse um pouquinho quem é você, né? E por que a gente está discutindo sobre cultura hoje? Uhum. Eu sou Helder Vieira, sou secretário de Informação e Propaganda do PCdoB do Estado de São Paulo. Eu estou aqui hoje porque sou, inclusive, servidor da área da cultura, né? Eu sou concursado federal da carreira da cultura federal do extinto Ministério da Cultura, que ele foi extinto, infelizmente, mas era o MINC, né? Eu trabalho no Ministério da Cultura desde 2004. Quer dizer, trabalhava, né, no Ministério da Cultura de 2004 e sempre trabalhei desde 2004 com gestão de cultura, né? Infelizmente eles extinguiram o Ministério, ainda assim na Secretaria Especial de Cultura a gente continuou trabalhando com lei de incentivo e tal, mas eu passei por várias secretarias do Ministério e também vários órgãos de cultura municipais, enfim, então eu tenho uma certa vivência nesse assunto de cultura. E sou formado em gestão pública pela FGV também. Acabei que prestei concurso e resolvi virar um gestor da área cultural. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento muito difícil para o país. Não só desmontou o Ministério da Cultura, como a Secretaria Especial de Cultura está batendo cabeça sem saber o que fazer direito, né? Tem uma dificuldade de se localizar. Vamos ver se agora, com a lei que a Jandira fez aprovar, que é a lei Aldir Blanc, a secretaria consiga encontrar uma embocadura e consegue retomar a perspectiva de política pública, porque ela andava meio claudicando, bem porque ela não parava quieta, né? Terminou o ministério, ela virou secretária da cidadania, saiu da cidadania para o turismo, então acho que talvez a lei ajude a secretaria a assentar e ganhar rumo. Então esse é o cara que trabalha com formação política no PCdoB e é um cara vinculado à gestão pública de cultura brasileira. Então acho que é por isso que você me convidou para a gente fazer um papo aqui sobre esse assunto. Com certeza, com certeza. Algumas pessoas têm um entendimento um tanto quanto equivocado sobre que cultura é apenas uma forma de entretenimento. E nós entendemos cultura com a sua grande amplitude, né? Com um espectro enorme. Então eu gostaria que você dissesse para a gente qual que é a diferença da cultura como um ato político e a cultura como um entretenimento. Então, a cultura ela é um elemento estratégico para os países do mundo inteiro. A França do pós-guerra colocou um dos principais quadros seus da resistência francesa contra o nazismo na direção do então criado Ministério da Comunicação e Cultura. Então, eles juntaram as duas coisas e porque para eles isso era muito importante, né? Os norte-americanos nunca descuraram do trabalho cultural deles. Começou com a literatura deles, que eles procuravam sempre exportar a literatura, mas foi no cinema que eles encontraram o grande esteio de disseminação do seu modo de ver, do seu modo de viver e do seu modo de ganhar dinheiro, não é? Eles viram ali um grande negócio, né? Atualmente, mesmo na pandemia, a Europa, Itália, França, Alemanha, Inglaterra estão fazendo todo um trabalho de preservação da cultura, dos artistas, da produção cultural.
que é muito importante para eles, né? O próprio Estados Unidos, a Hollywood, a Broadway, todos esses lugares que são importantes para eles, há toda uma movimentação de proteção desse espaço como um espaço importante. Por quê? Porque é estratégico, primeiro, porque diz respeito à identidade nacional de um povo, não é? Por mais diversificado que esse povo seja, por mais diferenças que possam haver nas diferentes regiões, etc, 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 esse povo fala uma língua e esse povo faz parte de um território que está tentando construir um destino comum. E a cultura cumpre um papel fundamental aí nesse aspecto. Mas ela também cumpre um papel forte no desenvolvimento econômico. Você tem uma ideia, a cultura no mundo varia muito os critérios, mas no mundo ela chega a bater aos 7% do PIB do mundo. Do produto bruto da riqueza do mundo, a cultura tem uma participação enorme. No Brasil, chega-se a cálculos de 4% do produto interno bruto brasileiro. De dinheiro, de riqueza que a cultura produz. Não é? O carnaval carioca, os dados já antigos, eu não sei como é que está agora, mas eles empregam ao longo do ano inteiro 300 mil pessoas. São 300 mil cariocas que são envolvidos e sustentados pela atividade de carnaval ao longo do ano. Então você vê que não é uma coisa qualquer. Curiosamente, em que pese tudo isso que a cultura faz, né, em que pese ela ser também um polo de grande inovação, porque é na cultura que se inova demais, a cultura não é estaduais e mesmo federais como algo importante, é visto como algo lateral, ou seja, é uma contradição, na verdade é um paradoxo, né? A cultura tem esse peso, tamanho de um bonde na vida nacional, no entanto, o gestor olha para a cultura como um direito que o cidadão tem, mas que não é o prioritário e mais importante para ele, porque o mais importante para o brasileiro é a saúde, é a segurança, é a educação, e a cultura é um assunto, é como se fosse um objeto, um artigo de luxo, que se der a gente cuida, mas não vamos cuidar. Então, há um paradoxo aí, não é? Nessa questão cultural, que é curioso de discutir, que a gente, quando eu estava no Ministério da Cultura, a gente via discutindo, né? Como é que pode, né? Um negócio tão importante quanto esse. Isso tem uma explicação, do meu ponto de vista. Qual? No caso brasileiro, não é? Nós somos uma nação fortemente dominada. Nós nascemos como uma colônia, mas nunca conseguimos nos livrar efetivamente da condição de colônia. Mesmo que a gente tenha proclamado a independência, feito todas as lutas que nós fizemos e que foram muito importantes e que fizeram o Brasil avançar muito. Mas essa questão essencial da nossa condição não foi resolvida. Porque nós saímos das garras de Portugal e caímos nas garras da Inglaterra. Saímos da garra da Inglaterra, caímos nas garras dos Estados Unidos. E até hoje estamos agarrados neles. Toda vez que a gente se mexe um pouquinho para se livrar das garras, os caras dão um golpe de Estado, como deram em 2016. Deram em 64, deram em 54 contra Getúlio. Mas não foi só contra esses caras que eles deram um golpe, não. Tentaram dar contra Floriano Peixoto, na República, deram 2 vezes em Bonifácio no Império. Porque todos esses caras, de uma forma ou de outra, com todas as suas contradições, tentaram fazer do Brasil uma nação soberana e independente. À sua moda, ao seu jeito, com seus limites, mas o projeto era um Brasil soberano. E toda essa gente que tentou fazer isso foi golpeada. E toda essa gente que tentou fazer isso deu uma olhada um pouco mais generosa para a cultura. Bonifácio tinha na cultura e na educação um elemento importante do projeto de nação dele. Né? Como Getúlio. Getúlio implementou um projeto de modernização da vida cultural brasileira capitaneado por grandes nomes do modernismo brasileiro. Né? Era uma ditadura, olha que curioso, era um ditador, mas ele convidou o que havia de mais avançado, de mais revolucionário no campo da cultura, para pensar cultura e educação no Brasil. Não é? Que foi os anos 30, que foi um ano muito fértil, foram anos férteis, não é? de avanço, de coisa e tal. Mesma coisa o Goulart. Quando o João Goulart assume a presidência, a cultura tem um peso na vida nacional. Ela ganha uma dinamicidade muito grande. Então, assim,
essa condição de país dominado, ela também ela pesa do nosso lado. E as elites que estão vinculadas aos interesses estrangeiros no Brasil, que é uma elite, essa elite que vem do senhor de escravo, a elite que veio do bandeirante, não é? Apresador de índio e de escravos, né? Destruidor de quilombos, essa elite, não é? De raiz europeia, né? Metida fidalga, essa elite ela está vinculada aos interesses internacionais. Ela não é brasileira propriamente dita, nunca foi, não é? É uma elite muito vinculada aos interesses nacionais. Então, perdemos Portugal, ganhamos a Inglaterra, então eu sou vassalo da Inglaterra. Perdemos a Inglaterra, ganhamos os Estados Unidos, então eu sou vassalo dos Estados Unidos. Ou seja, é uma elite vassala, daquela vassalagem do feudalismo, entendeu? Eu sou vassala de alguém, eu não sou autônoma. Eu ganho dinheiro e tal. Então, quem é essa elite? Essa elite é o grande proprietário de terra, que é o descendente do senhor de escravo, dos engenhos, das fazendas de café, e o banqueiro, que é herdeiro, em última instância, dos exportadores, especuladores, atravessadores de mercadoria. Esses caras viraram banqueiro e vivem de renda. Então, eles não têm o menor interesse em desenvolvimento nacional. Eles querem gerar riqueza pela riqueza mesmo e estão vinculados aos interesses, são aliados dos interesses norte-americanos. Eu acho que isso é que causa essa coisa, porque imagina você se a cultura ganha muito poder e centralidade na vida nacional. Ela explode. As pessoas, né, saem desse casulo. Exatamente outra. Assim, a pessoa começa a se ver na tela, né? Eu vou para o cinema e me vejo na tela. Aconteceu isso em certa medida no governo Lula Dilma, não foi? Sim, sim. Ela, né? A cor da pele do brasileiro começou a ficar a cor, não é, da Anaíra. A Anaíra apareceu na tela, né? É verdade. O caboclo, o índio, começou a aparecer na tela, né? E isso incomodou a elite nacional e internacional. Mas o que incomodou mais foi o fato de que o cinema brasileiro deixou de ser um negocinho pequenininho para ter, no mínimo, 30% do mercado brasileiro. Aí, os grandes estúdios americanos não toparam. Peraí, eu estou perdendo dinheiro. Mas peraí, velho, você tem 70% do mercado. Não, mas eu quero 100. Eu não quero 70. Por quê? Porque se o brasileiro pega gosto pelo cinema nacional, eu estou lascado. Eu não vendo meu cinema. E não só não vendo e não ganho dinheiro, como o meu modo de vida vai ficar em questão. Ou seja, Sim. O brasileiro vai construir o seu modo de vida no lugar do meu modo de vida. E como é que fica a minha dominação? Não é? Então, isso está muito relacionado a essa dominação estrangeira e também uma dominação de classe. Né? Os banqueiros e o senhorzinho de engenho, qual é que ele quer? Ele quer a sinhazinha branquinha, de cabelo louro, cachadinho. Não é? Como assim? Como assim a Isa toma conta do cenário? Aquela artista, né? Que está fazendo papatinho e tal. Menina linda. Mas como é que uma mulher dessa vira modelo? Não pode virar modelo, porque o modelo é o meu modelo. Não é? Por quê? Porque é preciso gerar no outro a sensação do seguinte: isso é que é o belo e isso é que é o superior. O superior é isso aqui. Não é isso que vocês estão querendo me mostrar. Não é você, porque imagina um povo brasileiro com a autoestima elevada. Ninguém segura. Imagina o grau de patriotismo que nós vamos viver numa situação dessa. Imagina o grau, portanto, de contestação que o patriotismo do brasileiro vai começar a olhar para o outro. Assim, escuta aqui, como é que você está ocupando a minha sala, não é? Comendo a minha comida, né? E o meu povo passando fome. Peraí, tá uma coisa errada aqui. Essa consciência nacional, portanto, que a cultura pode gerar com força no brasileiro, é uma coisa que a dominação estrangeira não deseja. Então, quando você percebe este movimento de descaso com a cultura nas cidades e nos estados, e no país agora com muita força, não é? É porque isso faz parte de um projeto de dominação não só nacional, como um projeto de dominação de classe. Né? Portanto, um mandato, seja de vereador, seja de prefeito, efetivamente comprometido com combate às desigualdades sociais, não é?
ele necessariamente aposta na cultura como um eixo de desenvolvimento e distribuição de renda e de construção de uma identidade importante para o povo. É, eu quero pegar esse gancho de desenvolvimento econômico, né? Pensando os territórios na cidade de São Paulo. Você, na sua opinião, quando levamos equipamentos de cultura para os territórios, por mais precário que seja esse território, você acredita que ocorra um desenvolvimento nesse território? Sim, sem dúvida. Você veja, eu vou dar um exemplo para você, vou dar alguns exemplos, mas vou começar com um exemplo estrangeiro, que é na Colômbia, em Medellín. Todo mundo deve ter acompanhado aquela série Narcos, que falava do Pablo Escobar, Sim. Medellín, de Cali, Medellín, aquela coisa toda tal. Pois bem, Medellín, então, fez um movimento para tentar se recuperar, né, depois de toda aquela tragédia, aquele inferno que foi a Colômbia viveu. Eles construíram um equipamento de cultura na cidade de Medellín. É um mega, super, hiper. Você olha assim, o prédio é um negócio. Brum, né? Bom, você olha lá, aí são testemunhos de um companheiro da cultura. Então foi lá para olhar o equipamento, e ele, ao invés de ficar só ouvindo conversa do cara de governo, ele resolveu dar um passeio pela cidade. E entrou no equipamento, sentou por ali, aí do lado de fora tem uma pracinha, tinha lá o senhor sentado, ele sentou do lado do senhor e começou a perguntar sobre o equipamento. Esse equipamento faz tempo que está aqui, lá. Falei, mas no lugar desse equipamento não é melhor colocar um hospital? Disse que o senhor olhou para ele com uma cara tão amarrada. Falei, se o senhor retirar esse equipamento daqui, o senhor vai ter uma revolução aqui em Medellín. Ou seja, aquilo para a cidade foi uma ressignificação do espaço e da própria autoestima do povo de Medellín. Né? Ele falou assim, isso, o velho completou para ele, isso me dá saúde. O hospital você vai procurar quando você não tem saúde. Isso aqui me Exatamente. dá. Entendeu? E o rapaz diz que, eu acho que não é nem em Medellín, parece que é em Bogotá mesmo, um prefeito tinha refeito os itinerários dos ônibus, tendo como ponto de referência os equipamentos culturais de Bogotá. Então, as linhas mudaram de nome. O nome da linha era Biblioteca Fulano de Tal. A outra linha era Centro de Cultura não sei da onde. A outra linha era Museu do não sei o quê, do não sei o quê, do não sei o quê. Isso mexeu com a vida da cidade de Bogotá. Estou dando um exemplo, então, da Colômbia. Né, que é um país deflagrado, é um país que está em constante luta, com muitas dificuldades, mas esse campo da cultura conseguiram fazer um movimento bastante interessante. Aqui no Brasil, toda vez que você instala um equipamento de cultura, tem um dado que é bom dar antes, né? Cada R$1 que você investe em cultura, você economiza R$3 em segurança pública. Cada R$1 que eu invisto em cultura. Cada R$1 em cultura, você economiza 3 em segurança pública e mais outros R$3 em saúde pública. É dado de pesquisa encomendada. Entendeu? Isso se resignifica. Você bota um equipamento de cultura, por exemplo, eu era prefeito do Jabaquara. Meu grande sonho da minha vida, dentre tantos sonhos que eu tinha lá, eu tinha vários sonhos lá. Um deles era construir um galpão de eventos e artes nas comunidades ali da Água Espraiada, que pegava várias favelas. Por quê? Isso não foi nem ideia minha. Isso foi uma senhora que é do Conselho Participativo do Jabaquara que levantou. Por conta do quê? Por conta dos baile funk. Rolava muito baile funk no bairro, as pessoas não estavam conseguindo dormir, né? E ao mesmo tempo a juventude precisava se divertir. Ela não pode pagar o Lollapalooza, né? Ela não pode pagar para ir no espetáculo, ela não pode ir num salão de festas ou num clube super badalado, não sei aonde. Ela tem a rua
para dançar, não é? E aí não interessa se ela dança funk, dança samba, dança forró, o que ela dança é a escolha dela, não sou eu que vou determinar o que ela vai dançar. E aí essa senhora veio com essa ideia, falei, por que não se criam galpões de eventos, artes, né, nessas comunidades, bem equipados, né, com um tamanho grande, porque esses bailes eles reúnem muita gente, né, para ter lugar. Aí a escola de samba pode ensaiar, né, a bateria pode ensaiar lá, pode ter roda de samba, pode ter forró, pode ter baile da terceira idade e pode ter funk, para a moçada se divertir, né? Ideia, né? A gente tentou ver quanto é que custava levantar um desse, mas aí a gestão acabou, o Haddad foi derrotado e a gente não conseguiu levar em diante. Mas eu tenho plena convicção que esse equipamento iria fazer uma grande diferença naquelas comunidades, na favela do Vietnã, por exemplo, né? Na favela da Alba, não é? Que são as favelas, dentre algumas favelas que tem lá. Por que eu digo isso? Porque aí eu completo o meu raciocínio. Lá no Jabaquara, perto do pátio de Manaus do metrô, funciona o Centro Cultural de Jabaquara. Esse centro é o primeiro centro cultural de São Paulo. O primeiro, né, equipamento conceituado como centro cultural está lá no Jabaquara, que é o Centro Cultural de Jabaquara. Foi fundado em 81. Eu encontrei por um acaso, eu era menino em 81, 81. Eu era um garoto, um adolescente, né? E eu estava indo passear pelo bairro nas minhas férias. Eu sou filho de operário da construção civil e minha mãe era doméstica, né? Aí virou dona de casa, aquela coisa, né? Casou, vai cuidar da molecada, o marido vai carregar tijolo, virou mestre de obras, aquela conversa toda para ver se os filhos estudam e vira alguém na vida, segundo meu pai fala. Então, nas férias, eu falava para o pai, a gente já é alguém na vida. Ele falou assim, não, não é não, filha, a gente vai ser alguém se a gente estudar e etc, etc, etc. Né? É o peão sergipano falando isso. Rapaz, a gente vai ser alguma coisa se a gente estudar. Se não estudar, a gente não é nada não, veja eu. Ele ficava insistindo comigo, e eu insistia com ele, não, pai, isso é muita coisa. Mas, enfim, nas férias a gente não tinha o que fazer. Porque a gente não tinha dinheiro para ir no cinema, para ir numa praça esportiva ver futebol, para pagar o clube para dançar, porque tinha uns clubes lá perto que tinha uns bailinhos, a gente não podia pagar para entrar no clube, né? Então, eu andava pelo bairro, dava o rolê, pegava uma bicicleta velha que tinha, rolava, ou então ia andando pelo bairro para ver o que fazer, né? Porque você já não é mais menino de jogar bola, você já é um menino que começa a pensar, rodei, rodei, por um acaso, eu topei com o Centro Cultural. Isso foi uma transformação na minha vida, que você me anunciou aí como poeta, né? Foi ali que eu me tornei escritor. Eu acho que se eu não tivesse entrado naquele centro cultural, eu não seria escritor, eu não teria lançado o meu livro, eu não teria feito tanta coisa na minha vida. Teria feito outras, é verdade. A gente não deixa de fazer as coisas. Mas, assim, o peso que aquele centro cultural teve na vida desse jovem, não é? Que hoje é um senhor de 54 anos, mas na época ele tinha 14, sei lá. Né? O peso que esse equipamento teve na vida na minha e de vários vizinhos meus, colegas meus, né? Foi enorme. Porque ali eu tive contato com a coisa que eu mais amo fazer na vida, que é ler. Eu não podia comprar livro. E não tinha biblioteca. A minha escola tinha uma biblioteca muito fraquinha. Então eu ficava desesperado, porque como é que eu vou ler se eu não tenho acesso a livro? E eu adorava ler. Enquanto a biblioteca, para mim aquilo ali, foi assim, eu passava as minhas férias, quase todos os dias, passava os dias na biblioteca. Entendeu? Então, um equipamento deste faz uma diferença forte na vida da juventude. Nesse senhor de Medellín, fazia muita diferença porque ele lia jornal. Ele dizia que ele não tinha acesso ao jornal se não fosse aquele equipamento. Você vê que coisa simples, assim, simplória. Era um senhor muito pobre que não tinha. Ele falou que ele lia as manchetes nas bancas. Ele ia para a banca e via manchetes, ou seja, ele lia só a primeira página, ele não podia ler o jornal inteiro. E é um prazer enorme ficar para ler o jornal, um cidadão comum, não é? Portanto, faz diferença. Ressignifica o espaço urbano em volta, não é? Vira referência desse espaço urbano, não é? Dá alternativa para a juventude que não seja só o tráfico de drogas.
não é? A pessoa vai e tal. Por quê? Porque o mundo do conhecimento abre na cuca do cara 1000 portas. 1000 portas. O cara fala assim, não, eu não vou por aí. Eu vou por algum outro caminho. Mas por esse caminho aí que designaram para eu ir, porque eu sou pobre, eu vou tentar um outro caminho. Que é o que todos os meus companheiros de jornada cultural, cultural Jabaquara fizeram. Né? Eu tenho um amigo meu que morava na favela, que era o Ricardo. Né? O Ricardo foi estudar, foi não sei o quê, também escritor. Não sei nem onde é que ele anda agora. Mas, entendeu? Então, assim, tem um peso social importante, pode ter um peso econômico importante, porque se você faz um equipamento de cultura, não é, que capacite, por exemplo, o jovem em cultura digital. Perfeito. Helder? Helder? Acho que problemas técnicos. Deu um probleminha técnico aqui, um probleminha de internet, que faz parte do processo, né? Mas ele já está voltando, já está se conectando. Só um instante, por favor. Não saiam daí. Não vão embora, porque o Helder já está voltando. Com certeza a rede de internet dele deve ter dado um problema, mas ele já está voltando. E o nosso assunto hoje é cultura, um direito de todos, porque cultura representa um conjunto de tradições, né? De crenças, de costumes, de valores, aonde você pode ressignificar a sua história. Deixa eu aqui colocar o Helder de volta. Oh, me desculpa, acho que caiu aqui, não sei se foi aqui ou se foi aí, mas caiu. Acho que foi aqui, Caiu né? aí. Mas voltemos. Então, eu falava do centro cultural, né? Mas eu falava que esses Isso. equipamentos eles têm dimensão não só social, mas eles também têm dimensão econômica, se você consegue investir em certos temas fundamentais, introduzir esse equipamento, né, esse conteúdo. Por exemplo, a cultura digital, né, que deve ser uma pauta estratégica para qualquer cidade, sobretudo para uma cidade como São Paulo. Né? O que é cultura digital? É esse universo que nós estamos aqui agora conversando. Isso aqui é cultura digital. Só que tem uma diferença. Eu não sei você, Anaí, mas eu sou mero usuário. Cultura digital é o menino e a menina conhecerem o código-fonte dessa brincadeira aqui. Programarem isso aqui. Reconhecer. Acho que a maioria das pessoas assistiram aquele filme Matrix, né? Não sei se você Sim, viu. Que no final do filme, o herói, que é o Neo, que ele olha, assim, depois que ele ressuscita, né? Ele olha, e quando ele olha, ele só vê código-fonte, né? É assim que aparece aquele monte de código-fonte descendo. Isso é cultura sim. digital. É quando você consegue ver por trás da imagem, por trás do programa, o código-fonte existente, que as empresas fecham, que não abrem para você. Você é um mero apertador de ícone. Mas a molecada pode aprender essa linguagem para programar o computador dela. Né? Tem um conceito chamado low-tech. Tem o high-tech, que é esse que nós estamos vivendo aqui, esse negócio da Samsung, Asus, e Windows e Apple, né? O Uhum. iPod, tal, o high-tech, né? O low-tech é o quê? O menino pega 3 computador velho e faz um potente. Isso eu falo não de ouvir falar, eu vi. Um garoto de periferia, não foi um garoto classe média de Perdizes. Garoto de periferia aqui de São Paulo. Ele pega um monte de sucata e faz um computador potente. Eu vi um menino acoplar a este computador potente uma antena feita de lata de óleo. E Ô, ele capta louco. a imagem de lata com a lata de óleo.
Eu falei, rapaz, como é que você faz isso? Ele falou assim, sabe o que que é? É que vendem a ideia de que isso aqui é só mega, super, hiper blaster especialista que consegue fazer. Se você se meter a fazer, você faz. É lógico que precisa ter umas indicações, tem que ter alguém que te indique, não é uma coisa assim que. Mas é possível todo mundo aprender isso aqui. Ou seja, que eles chamam de o hardware.